Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sempre falo isso porque não sei que horas que as pessoas vão assistir, então sintam-se todos bem cumprimentados. Eu, hoje, tenho a honra, nada mais, nada menos, de ter aqui para conversar comigo uma pessoa magnífica com relação a esses temas ufologia e outras coisas mais. Mas hoje nós vamos falar sobre essa questão ufológica. É o Flori Antônio Tasca. Ele é educador, jurista, filósofo. E ele também tem um grande trabalho em cima dessas questões da ufologia. Eu não vou me estender muito falando dele, porque vocês mesmos vão concluir por si só o quanto ele é competente no que faz. Olá, meu querido amigo Flori. Seja bem-vindo aqui nesse canal democrático, livre, e a casa é tua. Vamos começar a falar de cara sobre ufologia e exociência. Nós estamos aqui para isso. Olá, Parascavas. Em sua pessoa, saúdo a todos os espectadores do seu canal. Agradeço demais o convite que me foi formulado, esta oportunidade de trocar algumas ideias a respeito das pesquisas que venho desenvolvendo. E parabenizo você pelo trabalho que vem realizando em favor da educação das pessoas. Eu vi no teu canal que você trata de temas heterodoxos, né, de temas diferenciados, de temas fascinantes, e o que é diferente sempre me fascina. Permita-me iniciar, então, essa participação com a clássica saudação do planeta Vulcano: vida longa e próspera. Esse símbolo aqui fala muito. Assim, opa, deixa eu acertar. Você tem mais prática que eu. Muito bem. Ufologia. Ufologia e exociências foi a proposta que nós discutimos para o diálogo nesta oportunidade. Então, vamos começar com um conceito bem básico, bem simples, embora a maioria das pessoas saiba o que é ufologia. Ufologia é o sinônimo de OVNI, que é uma abreviatura para objeto voador não identificado. OVNologia ou ufologia é o estudo, então, desses objetos. Esses objetos que desde a antiguidade na história humana se fazem presentes no planeta Terra. A era moderna da ufologia ou dos discos voadores iniciou em 1947, quando um piloto civil nos Estados Unidos, Kenneth Arnold, sobrevoando ali o território norte-americano, se deparou com 9 objetos estranhos que não eram aeronaves compatíveis com a tecnologia da época, e eles tinham um formato de pires, de disco, e, portanto, quando ele relatou isso à imprensa, nos dias seguintes, já foi cunhado o termo disco voador. Ele teve esta visão dos objetos que estavam voando em formação em V, e semanas depois houve o famoso episódio de Roswell. Eu até estou aqui com um livro bastante ilustrativo a respeito disso, Acidente Alienígena em Roswell, quando ali no deserto do Novo México teria caído uma nave espacial e a Força Aérea e o Exército dos Estados Unidos teriam resgatado os destroços
daquela nave e também corpos de tripulantes. Logo em seguida, quando o fazendeiro, proprietário do terreno onde a nave caiu, anunciou a descoberta, inclusive as autoridades, foi mandado um destacamento da Força Aérea, até o Major Jesse Marcel estava nessa equipe. Esse livro que eu mostrei foi escrito pelo neto dele, que esteve no Brasil lançando o estudo, inclusive, porque acaba sendo uma história de família, um patrimônio cultural da família, vamos por assim dizer. Então, ele foi aos jornais e contou que aqueles destroços eram bastante estranhos e que provavelmente não haveria tecnologia no planeta Terra compatível com aqueles materiais. Mas logo em seguida ele recebeu a ordem de desmentir. Então surgiu a tese de que havia sido um balão meteorológico caído e seus destroços resgatados. Iniciou-se então para as Kevas aquilo que nós denominamos de um processo de acobertamento, um processo de secretismo. Os governos passaram a tratar dessa questão com muito sigilo, um segredo mesmo, e iniciou-se também um procedimento de ridicularização do fenômeno, de maneira a fazer com que as pessoas não levassem a sério esse fenômeno que era e que é ainda e continuará sendo seríssimo. Não se sabe exatamente o porquê, mas a principal tese para essa política de segredo, que ocorreu principalmente a partir dos Estados Unidos, tem a ver com a intenção do uso dessa tecnologia mediante processos de engenharia reversa, enfim, de interesses principalmente militares e industriais. Então, a ufologia é o estudo dos UFOs, dos OVNIs, os objetos voadores não identificados. E há uma diferença em relação às exociências, porque as exociências nada mais são do que as ciências humanas vistas a partir de um outro paradigma, de uma outra perspectiva, aquilo que eu chamo de o paradigma alien, que inclusive é o título do meu novo livro, que está quase, depois de 12 anos de pesquisa, esse ano será lançado, o paradigma alien, ideia sobre a qual quero retomar daqui a pouco, mas só para fazer essa diferença inicial, né, entre ufologia e exociências. Então, as exociências são as ciências naturais, são as ciências humanas, são as ciências sociais, vistas a partir de uma outra perspectiva, porque hoje, se você olha, por exemplo, o contexto científico tradicional, nós vivemos ainda uma ideia, um paradigma antropocêntrico, como se a humanidade fosse a única espécie inteligente no cosmos, como se não houvesse mais ninguém. Quando você introduz esse elemento estranho, alienígena, quando você parte do pressuposto de que há outras espécies inteligentes que então desenvolvem ciência e tecnologia, que inclusive proporcionam a vinda de outros planetas ou de outras dimensões para a Terra e para o sistema solar como um todo e para, enfim, né, tantos outros orbes desse imenso cosmos, você está diante das exociências. Eu me dedico especialmente a duas vertentes dessas questões, que são a exopolítica e o exodireito. Significa dizer a ciência política tradicional e a ciência jurídica humana revisitada, revista a partir do paradigma alien. Quer dizer, quando houver
um contato público ostensivo e formal da humanidade com outras inteligências, quais serão os pressupostos políticos de relacionamento dos humanos com essas civilizações? Quais serão as regras, as normas vigentes para o interrelacionamento entre humanos e alienígenas? Então, nos últimos anos, eu tenho me dedicado mais do que à ufologia, porque eu não me considero propriamente um ufólogo. Por exemplo, eu não tenho pesquisa de campo, nunca vi um OVNI, nunca tive qualquer contato com o fenômeno, mas eu sei que ele existe, porque há inúmeros reportes altamente confiáveis, referendados, inclusive, por altíssimas autoridades do meio militar, do meio civil, do meio diplomático, político, cosmonautas, enfim, cientistas, pessoas da mais absoluta credibilidade, atestando a existência, a realidade do fenômeno. Inclusive, logo em seguida, eu gostaria de ilustrar com alguns dos casos mais emblemáticos, né, da ufologia. Mas eu não tenho, então, um conhecimento empírico, eu tenho um conhecimento teórico da ufologia, que me proporciona ferramentas, instrumentos para pensar as exociências sociais. Então, a ufologia em relação às exociências é um dado. Eu posso pensar, e poderia pensar mesmo sem ufologia, como uma reflexão filosófica. Inclusive, nós estamos realizando um estudo bastante extenso a respeito disso, né, das raízes históricas dessa crença na existência, na pluralidade dos mundos habitados. Uma das referências mais emblemáticas, significativas, é do frade dominicano Giordano Bruno, que também era filósofo, teólogo, ocultista hermético, cosmólogo. Em 1600 ele foi queimado na fogueira. Esse é um dado que as pessoas normalmente têm, né? Giordano Bruno foi condenado pela Inquisição Romana no ano de 1600, depois de 7 anos preso em Roma e submetido ao julgamento pelo Tribunal do Santo Ofício por ideias heréticas, por heresia. Dentre essas ideias está a do chamado pluralismo cósmico. Em 1584, Frei Bruno fez publicar um livro chamado Acerca do Universo, do Infinito e dos Mundos, onde ele dizia que Deus, na criação, não havia se limitado ao planeta Terra, que cada estrela que podia ser vista à noite no céu era um sol ao redor do qual orbitavam outros planetas, muitos desses planetas com outras humanidades. Então, Giordano Bruno foi um precursor dessa ideia. Posteriormente, no século XIX, Camille Flammarion, que era um astrônomo francês também, de altíssima consideração em toda a Europa, publicou um outro livro chamado A Pluralidade dos Mundos Habitados, onde ele resgatou ideias até mais antigas dos filósofos gregos que tinham essa noção, ou seja, é uma noção que está arraigada na humanidade, uma ideia, uma concepção, uma filosofia ancestral que vem a ser agora, de alguma maneira, comprovada pela ufologia e que nos dá, então, uma base de sustentação para que a gente pense as exociências. E eu me dedico mais à exopolítica e ao exodireito. Então, basicamente, essa seria a diferença, né, entre ufologia e exociências. Que maravilha! Olha, você fez
Bom, eu não vou, eu vou dar só uma opinião minha com relação a esse assunto, ufologia, exociência. Eu particularmente, vou dizer para você, meu querido, que eu acredito, existe, é fato. Não importa se isso vai acontecer amanhã, de colocar em prática a exociência ou a exopolítica, se relacionando com eles, ou daqui 50 anos, não importa. De qualquer forma, nós temos que estar preparados. Essa é que é a grande verdade. É tão nato do ser humano essa questão cósmica, citou alguns autores da antiguidade, que até foram queimados na fogueira, mas o ser humano, ele inconscientemente sabe da sua origem, tanto que ele vive olhando para o céu. Já os primatas olhavam para o céu. Os homens pré-históricos olhavam para as estrelas e deviam pensar lá, saudades da sua casa antiga, quem sabe. Então, dentro da própria espiritualidade, isso também é muito explicado, é muito bem colocado. Você citou em pluralidade dos mundos. Tem um livro de Chico Xavier que fala sobre isso e explica. Então, é muito interessante. Se você fatiar tudo que você falou, dá para fazer mais e mais e mais, com certeza. Vamos lá. Você citou sobre a nossa ufologia, do nosso querido Brasil. Sim. Alguns casos emblemáticos que você o quer Brasil... citar. Eu sei que o Brasil é muito rico nisso. Com certeza, absoluta. Os ETs adoram os brasileiros. Olha aí, ó. Isso é um bom sinal. Então, o que você tem a nos comentar a respeito desses casos assim que vieram à tona na sua época certa, mas até hoje são motivos de matéria, de escrever livros a respeito e de buscar material consistente para cada vez mais comprovar que isso aconteceu. As coisas, na realidade, aconteceram. Sim. Antes, porém, Parascava, só me permita um pequeno parênteses. Sim. Sobre a certeza matemática que nós temos da existência de outras inteligências. O Frei Bruno dizia, lá perto do 1600, até ele ser queimado, e a voz dele ecoa até hoje e continuará ecoando futuro afora, que há outras humanidades, outros mundos habitados. Na década de 1960, um cosmólogo norte-americano, Frank Donald Drake, que foi um dos fundadores do SETI, que é o projeto de pesquisa de vida inteligente, formulou uma equação chamada equação de Drake. Essa equação levava em conta as condições de vida existentes no planeta Terra. Então, por exemplo, a distância do planeta em relação à estrela, a presença de água líquida, os componentes químicos dos quais os corpos dos seres vivos são formados, que inclusive somos todos filhos das estrelas, né? Porque esses componentes químicos se formam em explosões estelares. Enfim, naquele momento, ele fez então um cálculo com base no que se sabia em 1960 a respeito da Via Láctea. Os astrônomos não têm muita certeza de quantas estrelas há na Via Láctea, mas estima-se que seja um número entre 200 e 400 bilhões de estrelas. Só. Cada estrela, um Sol. Mas na Via Láctea, e a Via Láctea é uma das mais de 3 trilhões de galáxias que existem apenas na faixa observável do universo, conforme as estimativas feitas na cosmologia. E hoje postula-se, inclusive, a existência dos universos paralelos. Quer dizer,
Então, o cosmos é incomensurável. Nós não conseguimos, a nossa mente não tem capacidade para pensar o tamanho, a dimensão do cosmos. Mas naquele momento, para as quebras de 1960 e poucos, Frank Drake chegou a um número de 10.000 civilizações apenas na Via Láctea. Não é vida microbiana que estão procurando em Marte, não. São civilizações, são humanidades, como disse o Frei Bruno. E recentemente, há alguns anos, os professores e estudantes do Departamento de Física da Universidade de São Paulo, a nossa USP, fizeram uma reavaliação desta equação com base na descoberta contínua dos exoplanetas, porque a descoberta dos exoplanetas pela astronomia é um fenômeno relativamente recente. O Frei Bruno imaginou que existia, reza a lenda, inclusive, que ele teve um sonho onde lhe foi revelada toda essa realidade. Mas a nossa ciência apenas comprova a existência de planetas fora do sistema solar há poucas décadas. Então, hoje, a estimativa é de que apenas na Via Láctea deva existir em torno de 25.000 civilizações. 25.000, mais ou menos. Via Láctea. A nossa galáxia, que é grande, chuchu, diga-se de passagem, né? Tem aí em torno de 100.000 anos-luz de diâmetro. Pois bem, 1947 começou essa era moderna dos discos voadores. Antes um pouco, porém, na Segunda Guerra Mundial, tanto os aliados quanto as nações inimigas, especialmente os pilotos militares, estavam intrigados com um fenômeno. Os seus caças eram acompanhados por bolas de luz. Depois que terminou a guerra, descobriu-se que não era nenhuma arma inimiga da parte contrária, que ambas as partes eram acompanhadas por aquilo que nós denominamos hoje de sondas ufológicas. Então, eles estavam de olho na gente. E depois que foram explodidas as primeiras bombas nucleares, depois que começaram os testes nucleares, não só daí, né, nos Estados Unidos, mas na União Soviética e outras nações, a presença alienígena no planeta Terra passou a ser muito intensa. Inclusive, para o segundo volume da nossa revista Cosmovni, que é o órgão de publicação do Grupo Ufológico Pato Branco, Patovni, que foi fundado por mim e eu coordeno, eu fiz um artigo muito legal, contando 3 episódios de contatos alienígenas com humanos ocorridos no Brasil. O primeiro em 1954, quando Antônio Rossi foi convidado a visitar um outro planeta. Ele foi e voltou e escreveu um livro que foi muito bem recebido, inclusive apoiado por altíssimas autoridades da época, e ele conta toda essa trajetória. 2 anos depois, em 56, João de Freitas Guimarães, que era então advogado, depois foi juiz do trabalho, uma pessoa, era professor de direito, inclusive, da Faculdade de Direito de Santos, uma pessoa de altíssima credibilidade, também foi convidado a dar um passeio numa nave espacial. E 2 anos depois, o caso fantástico de Arthur Berlet, que foi abduzido no Rio Grande do Sul e foi levado até o planeta Acarte. Lá permaneceu durante 9 dias e voltou para nos contar as maravilhas desse mundo alienígena, dessa outra humanidade que era e que é ainda, né, composta por seres muito mais evoluídos moral, científica e tecnologicamente em relação à humanidade. Mas não são esses os 3 casos que eu quero contar, principais da ufologia, tudo em resumo, né, porque são casos tão espetaculares, emblemáticos,
que cada um rende uma vida toda de pesquisas. Com certeza. Pelo que você passou aqui, assim que a gente pode analisar os casos mais emblemáticos, realmente, e esses Então, que você citou antes, que você falou que não eram, realmente me impressionaram e com certeza tem que servir de referência para quem diz que gosta do assunto. E aliás, acredito. uma curiosidade, Parasquevas, uma curiosidade bem legal. Foi em maio de 1958. Lembrando que no ano anterior houve o lançamento do primeiro satélite artificial, o Sputnik I. Veja, Arthur Berlet foi levado ao planeta de Akarta. Ele foi abduzido por acidente. Foi assim, não foi algo planejado, mas acabou sendo levado. Depois de 9 dias permanecendo nesse planeta, ele voltou consciente, então, na viagem, junto à tripulação de uma nave acartiana, e quando ele ia se aproximando do planeta Terra, ele pôde ver o nosso planeta e ele disse: a Terra é azul. Frase que foi repetida em 1961 por Yuri Gagarin, o primeiro ser humano, a ir ao espaço. Ele disse a célebre frase: a Terra é azul. Ou seja, antes dele, Arthur Berlet já havia testemunhado esse fato. Mas vamos aos 3 principais, mais emblemáticos casos da ufologia. Brasil, Ilha de Colares, no Pará, 1977. Ocorreu, Parasquevas, sem exagero, a maior operação militar ostensiva de investigação de UFOs da história da humanidade. Aconteceu no Brasil. Eu digo ostensiva porque ela foi pública. Em 1977, as pessoas na Ilha de Colaren começaram a ser atacadas por luzes estranhas. Então, apareciam objetos sobre as casas, enfim, os locais públicos. Desses objetos era emitida uma luz, um raio de luz, que atingia as pessoas, as mulheres normalmente na altura do seio, e que extraía sangue, material genético dessas pessoas. E isso causou um pavor na cidade. Imagina. O prefeito, então, não sabendo a quem chamar, pediu socorro, já que era uma coisa que vinha do ar, para a Força Aérea. Isso durou semanas, meses. A Força Aérea Brasileira destacou, então, um capitão e uma equipe de sargentos, de soldados, para irem até Colares fazer essa investigação. 1977. Na época, o capitão Uirangue Holanda. Então, eles estiveram em Colares, fotografaram, tiraram centenas de fotografias, filmaram os OVNIs, entrevistaram as pessoas que foram atacadas, produziram relatórios riquíssimos. E eu, que já fui militar do Exército Brasileiro, eu sei que o relatório militar é algo muito sério, muito específico, de uma grande credibilidade, ou seja, é um documento público, um documento que tem aquilo que nós chamamos no direito de fé pública, e então esse fenômeno foi amplamente estudado. Décadas depois, quando já era coronel e estava aposentado, e já talvez planejando um triste fim para a sua vida, o Irangue Holanda decidiu compartilhar essa realidade com o público, com a humanidade.
Porque foi uma operação pública, só que é uma comunidade muito pobre, né? Bastante, assim, simples. Claro, houve acompanhamento jornalístico, houve muitas matérias publicadas na imprensa na época, né? Mas os documentos militares tinham aquele carimbão vermelho de secreto. Documentos secretos. E então ele resolveu contar e chamou 2 ufólogos da revista UFO, o Ademar Gevaert, com quem eu trabalhei durante anos, fui coeditor também da revista UFO, e o Marco Antônio Petit, que é um ufólogo reconhecido internacionalmente e é um dos 12 conselheiros do nosso grupo ufológico Pato Branco Patóvino. Ele concedeu uma entrevista contando tudo. Depois dessa entrevista, a Comissão Brasileira de Ufólogos, da qual posteriormente eu também participei como diretor jurídico, iniciou uma campanha para a abertura, a liberdade de informações. Essa campanha surtiu efeito, porque a comissão foi chamada para o já então Ministério da Defesa e os documentos da Operação Prato foram expostos aos ufólogos. Num primeiro momento não foi permitido nem fotografar, mas aos poucos o governo foi liberando e hoje todos esses arquivos estão à disposição do público no Arquivo Nacional em Brasília. Qualquer um pode estudar os relatórios militares, qualquer um pode ver as fotografias. Claro que as fotografias não são assim de uma qualidade extrema, porque normalmente tiradas à noite, né? E em 1977, então não tinha, né, uma precisão técnica como tem hoje. Mas o caso é emblemático porque implicou num estudo muito sério por parte da Força Aérea Brasileira e esses estudos estão hoje, então, todos publicados. Aí vamos dar um salto para 1986, na noite do dia 19 de maio, veja que se aproxima o aniversário da chamada Noite Oficial dos UFOs no Brasil. Quando? Nada menos do que 21 discos voadores invadiram o espaço aéreo brasileiro. Bom. E o governo autorizou que a Força Aérea Brasileira fizesse interceptação dessas naves. E foram lançados caças da Força Aérea e esses caças, então, entraram em rota de perseguição e também foram perseguidos. Esse fenômeno durou cerca de 3 horas. E o mais interessante não é isso. O mais interessante é que no dia seguinte, o comandante da aeronáutica, que então ministro da aeronáutica, era ministério ainda na época, né? Otávio Júlio Moreira Lima, convocou uma entrevista com a imprensa. E, aliás, até hoje ainda eu revia, tem um programa, uma edição do Fantástico com uma reportagem sobre isso, né? Só procurar no YouTube, tanto a primeira, Operação Prato, quanto a segunda, a Noite Oficial dos OVNIs, as pessoas vão ter, assim, uma riquíssima fonte de informações no YouTube. Então, convocou a imprensa e contou tudo. Contou da invasão dessas naves, contou, os pilotos estavam juntos, inclusive, dando seus depoimentos, né, à imprensa, e por isso ficou conhecida como a Noite Oficial, porque houve um reconhecimento oficial. E depois, também por conta dessa campanha de liberação dos documentos públicos e oficiais, que foi encetada pela Comissão Brasileira de Ufólogos e ganhou corpo pela sociedade brasileira, também o relatório final desta investigação militar que foi feita veio a público. Esse relatório nos diz que esses objetos eram sólidos, porque eles eram captados pelo radar, e que eles eram conduzidos por causas inteligentes. Ou seja, né, não eram fenômenos naturais, eram naves mesmo. E quem tiver curiosidade vai conferir os áudios entre os pilotos e os controladores de voo. Está tudo publicado.
né? Então, assim, está tudo publicado isso. Os áudios, né? Então, você vai ver ali o piloto reportando que estava vendo objeto, que entrou em rota de perseguição, isso e aquilo. Tá. Nós não sabemos o que eles queriam aqui. Eu, aliás, hoje ainda, depois de ver pela última vez, desenvolvi uma hipótese. Eram 21 naves. Saca quando nas escolas são feitas excursões para os estudantes, que os estudantes vão conhecer, né, o zoológico, vão conhecer, sei lá, um museu. Então, eu quero acreditar que poderia ser uma excursão de estudantes de um outro planeta. Olha, então, a nossa excursão vai ser para a Terra para nós vermos lá um povo ainda pouco evoluído, que está se matando nas guerras. E pode ser algo assim, né? Nós não sabemos o que eles queriam aqui, eles não fizeram nenhum mal a ninguém, eles simplesmente sobrevoaram o nosso território e por conta disso, então, a Força Aérea Brasileira foi acionada e, obviamente, numa patética missão, porque não havia a mínima chance, né? A disparidade tecnológica era tão grande que serviu apenas para confirmar a existência do fenômeno. Sim, e oficialmente. E aí o terceiro e último que eu gostaria de reportar como exemplo, bastante emblemático, foi o de 1996, ocorrido em Varginha. O famosíssimo ET de Varginha. Nada mais, nada menos do que ele. Para as Pievas. Pessoal, notem que curioso, que intrigante isso. Ao contrário dos dois episódios anteriores, nos quais o governo brasileiro admitiu a presença desses objetos estranhos guiados por causas inteligentes, até hoje o Exército nega o episódio Varginha. E eu tenho uma hipótese para isso. Inclusive, fiz um artigo, publiquei na revista UFO, a respeito dessa ideia que eu desenvolvi. Mas antes, um resuminho para quem eventualmente só conhece de nome, ET de Varginha, acho que até um devaneio, alguma coisa assim, né? Uma palhaçada, porque inclusive na época os militares quiseram desconversar e disseram que essa criatura que foi vista pelas meninas, que seria o alienígena, né? Era um anão lá da cidade, tipo do indigente, coisa assim, né? Bobagem assim. Mas o fato é que já nos dias anteriores a da queda desta suposta nave espacial alienígena, já estavam sendo vistas outras manifestações estranhas ali em Minas Gerais. Quando aconteceu esta suposta queda, então, foi acionada uma verdadeira operação de guerra, envolvendo a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros em Minas Gerais e o Exército Brasileiro. Tanto que foi feito um cordão de isolamento, como costuma acontecer em situações dessa natureza, e as pessoas não puderam se aproximar dos destroços. Mas testemunhas confiáveis reportam que não só foram coletados destroços da nave, como também corpos de seres que tripulavam esta nave. Um deles vivo, que foi o famoso ET de Varginha, que fugiu ali para a cidade e que acabou sendo capturado e carregado por um soldado do Corpo de Bombeiros, que dias depois, sem proteção, né? Hoje o coronavírus implica aqueles que vão trabalhar, fazer exame, até meu irmão é bioquímico, e esses dias ele mandou uma foto, ele fazendo exame do corona, com toda uma roupa de proteção, né? Como se fosse não, efetivamente né? Um mecanismo de proteção de contaminação biológica. Então, o que ocorreu com esse soldado, João Elis Tiresi, foi que ele carregou o ET e dias depois ele morreu de uma infecção generalizada
E só agora, recentemente, 2, 3 anos, que a família teve acesso ao laudo de necrópsia. E inclusive um dado estranho, que tiraram o cérebro dele, umas coisas muito estranhas, né? Mas, resumindo, essa nave teria caído, os destroços teriam sido recuperados em Varginha, teriam sido encaminhados para a Escola de Sargento das Armas, a ESA, em Três Corações, Minas Gerais. Ali se montou um verdadeiro teatro de guerra, vamos dizer assim, para evitar que as pessoas, nem mesmo os militares que não estavam diretamente envolvidos na operação, puderam ter acesso. E isso eu sei por conta de um conhecido, um amigo, que na ocasião era sargento lá na ESA, e ele mesmo, a partir dali, que ficou também super interessado nos assuntos de ufologia, que estuda até hoje, inclusive, ele não pôde perceber, mas ele, conversando com os colegas, soube que se tratava de algo extraordinário, de algo exótico. Esses materiais foram mandados, então, para Campinas. Lá na Unicamp, uma equipe de legistas teria feito autópsia desses corpos, e dias depois, um jato da Força Aérea Norte-Americana aportou em Campinas e recolheu esses destroços e levou tudo para os Estados Unidos. Aí, a coincidência. Nesses dias, Parasquevas, Brasil e Estados Unidos celebraram às pressas um acordo internacional de cooperação científica para questões do espaço exterior. E embora nesse acordo, que é público, né, esse acordo não tenha a palavra extraterrestre, nem nave espacial dita lá, todo o contexto no qual ele foi formulado e os termos vagos nos quais ele foi redigido leva à conclusão de que algo muito estranho aconteceu, tanto que veio mais de uma altíssima autoridade americana para o Brasil efetivar a celebração desse acordo, e tudo naqueles dias. Então, minha tese é que esse acordo serviu para legitimar o episódio, especialmente a transferência, né, da carga para os Estados Unidos, e de que houve um compromisso de confidencialidade, de segredo. É por isso que o governo nega. Tanto que os pesquisadores que tentaram, e até hoje nós tentamos, né, acessar esses documentos, batem a cara na porta. Quando um e outro militar deu informação reservada, confidencial, a respeito do que tinha acontecido, foi instaurado um IPM, um inquérito policial militar, para investigar o vazamento das informações. Esse inquérito, sim, a comunidade ufológica teve acesso, né? Então, ali vai constar, obviamente, né, as especulações a respeito do que seria, etc., mas nós vivemos ainda um segredo. O Brasil e os Estados Unidos ainda nos devem informações sobre esse que é chamado Roswell brasileiro, ou seja, a queda de uma espaçonave com a recuperação dos seus destroços e de corpos de seus tripulantes. Então, esses são os três principais, mais emblemáticos casos da ufologia. Eu teria dezenas de outros curiosíssimos para reportar, mas talvez numa outra ocasião a gente possa fazer isso, certo? Certo, com certeza, meu querido. Só complementando, né? Os dois primeiros, tranquilo, o Exército não tinha como falar nada contrário, porque participou. Nesse caso, no terceiro, o Exército também participou, só que aí já envolvia um ser vivo, uma prova viva. Aí a coisa complica, né? Por isso todo esse segredo, toda essa cooperação com os norte-americanos, cooperação científica. Claro, tem que ter, né? Porque para não dar chance de essa comunidade ufológica e outras pessoas também saírem por aí perguntando: mas como é que leva a coisa daqui, se não existe nada que permita? Você faz,
e pronto. Aí fica tudo certinho. São casos realmente bem emblemáticos. Esse de Varginha, se você perguntar realmente para qualquer militar, mesmo de lá, de Minas Gerais, ou de qualquer outra parte do Brasil, que tenha passado por lá, eles negam. É como se fosse ninguém pudesse falar, ou não existiu, é tudo besteira, é coisa para turista. Mas nós vivemos um processo de desacobertamento, exato. de abertura. Tá? Não chegamos lá ainda em relação à Varginha. Mas fato é que o Brasil já fez essa divulgação mais de uma vez, inclusive a primeira vez foi em 1954, quando oficiais da Marinha testemunharam a presença de um disco voador. Nesse mesmo ano, e não sei se era da mesma frota, mas sobre Curitiba, durante horas, pairou uma nave que foi fotografada nitidamente, cujas fotografias foram publicadas na imprensa, não lembro agora o nome do jornal, né? Mas isso está aí nos anais ufológicos. Então, o Brasil sempre teve, assim, uma certa flexibilidade em relação a isso. Claro, os documentos da Operação Prato, os documentos da Noite Oficial, eles estavam classificados como secretos, mas hoje não mais. E nós temos, ao redor do mundo, muitas nações que estão gradativamente abrindo os seus arquivos de ufologia. Inclusive, muitas dessas nações, e aqui na América do Sul, por exemplo, na Argentina, no Chile, no Uruguai, deixa eu ver onde mais, já me vem à memória. Organismos oficiais de investigação ufológica. Eles usam outro nome, os fenômenos aéreos anômalos. Fenômenos aéreos anômalos. Estes organismos pesquisam, normalmente eles são mistos até, militares e civis participam dessas pesquisas, né? A presença dessas naves nos seus respectivos territórios, vamos por assim dizer. Inclusive, em relação ao Chile, eu tive oportunidade de conhecer e conversar com um capitão do exército que era piloto militar, que o exército do Chile tem uma ramificação aeronáutica também, o capitão Rodrigo Bravo Garrido. Ele esteve no Brasil para lançar esse livro, Ufologia Aeronáutica, no qual ele mostra alguns dos casos de presença de objetos voadores não identificados, não apenas no Chile, mas em outros países também. E ele, como piloto militar chileno, me contou, particularmente, também falou na palestra, era um evento de ufologia, no qual eu conheci, que ele próprio perseguiu um OVNI. Então, há organismos que estudam isso. Na Europa, nós temos a França com uma política totalmente aberta em relação à divulgação. A Inglaterra, gradativamente, está abrindo também. A própria Rússia. A Rússia e a China estão empenhadas na criação de um organismo oficial de investigação ufológica global. As iniciativas agora estacionaram por conta da pandemia, mas em 2018 foram convocados ufólogos do mundo todo e a China se dispôs a patrocinar a criação e a manutenção desse organismo. Foi feita uma reunião em Moscou, na Rússia, e inclusive tivemos representante brasileiro também, de modo que o mundo todo está empenhado nisso. Mais recentemente, o governo dos Estados Unidos, fazendo revelações. A gente vê na televisão, né?
o Pentágono reconhecendo, a Marinha Norte-Americana reconhecendo a existência de objetos voadores não identificados. Isso é ufologia, propriamente, né? Nós estamos interessados no além, né? Quem são esses tripulantes? O que eles querem em relação à humanidade? E mais, quando esses casos tópicos que estão comprovados por documentos oficiais, por testemunhos, eles se tornarem, vamos dizer, comuns, ou falando de outra forma, quando houver o contato público, ostensivo e formal da humanidade, quando você, Parasquevas, puder estar entrevistando um alienígena, espero que não demore muito. É meu sonho. Aí sim, a conversa fica diferente, né? Sim. Não sabemos se a humanidade está totalmente pronta ainda, quem sabe não, mas o trabalho que eu venho fazendo, o trabalho para o qual você está contribuindo, o trabalho para o qual se dedicam muitas mentes abertas, cientistas. Na semana passada mesmo, o nosso grupo ufológico Pato Branco fez realizar o 3º Cosmovini, encontro de cosmologia e de ufologia. E nós tivemos a presença do Marco Petit, falando sobre a iminência da revelação da vida alienígena. Ele que é um dos maiores ufólogos do planeta. Nós tivemos o Ricardo Varela, que é engenheiro no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que nos brindou com uma conferência sobre fenômenos espaciais, sobre fenômenos naturais que são confundidos com UFO, porque isso também é muito comum, né? A pessoa vê uma luz estranha já acha que é um UFO, mas às vezes é um meteoro, às vezes é Vênus, às vezes é algum outro corpo celeste, às vezes é apenas uma manifestação atmosférica, ou então fotografa lá um UFO, é um pássaro, é um inseto, ou então vê algo estranho, a Estação Espacial Internacional, são os satélites da Starlink. Então ele nos esclareceu sobre isso, ele que é ufólogo também, um pesquisador, e que lá no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais recebe toda essa demanda de pessoas que reportam a vista daquilo que chama-se, ou daquilo que eles imaginam que sejam objetos voadores não identificados. Mas separada toda essa questão, esses enganos que são bastante comuns, aos casos legítimos, sim. Então, nós estamos com a presença alienígena no planeta e cumpre-nos questionar qual será o impacto que um contato público vai ocasionar para a humanidade. É isso. Aproveitando que você acabou de falar esta última frase, vamos lá falar da exopolítica, porque tudo isso vai precisar de um tratamento especial. Vai ter que mudar os conceitos, vai ter que mudar a nossa frequência de pensamento, vai ter que mudar. E não vamos encarar isso como uma invasão, né? Vamos encarar isso como um possível convívio amigável, mas cada um tem a sua diferença. E o que você tem para nos falar desta exopolítica, que é o assunto que você também estuda bem a fundo? Já vamos também, baseado, você falando da exopolítica, você vai se basear num paradigma ali, né? Você vai ter que juntar essas duas coisas, provavelmente. Suponho eu. Então, é um tema muito importante, interessante, atual. É um tema para o qual a humanidade, aos poucos, está sendo preparada. A exopolítica é um movimento que surgiu na década de 1970. O precursor foi um pacifista,
jurista, canadense, chamado Alfred Webre, que é vivo, inclusive, é velhinho. E ele fez publicar um livro, depois de vários artigos em revistas especializadas, em jornais de notícias, no qual, acho que o nome do livro é A Lei, a Política... Eu esqueci agora o título exato do livro, né? Mas é um livro de exopolítica, que depois, em 2012, veio numa versão em espanhol. E ele define a exopolítica, nesse livro, como a nova ciência política do espaço exterior. Ele parte do pressuposto, então, de que a humanidade é apenas uma de múltiplas civilizações inteligentes, e ele defende a ideia da existência de uma organização política maior, cuja nossa terrena é um reflexo dessa maior, até com base naquele preceito hermético de o que está em cima está embaixo, ou seja, ele diz que uma organização maior, eu não diria galáctica, porque é muito grande, né? Mas estelar, vamos dizer, implica na existência de uma federação de mundos. E quando a gente fala em federação, logo lembramos da Terra, o vulcano, né? Dos humanos, dos vulcanos, dos telaritas e dos andorianos, que no universo Star Trek fundaram a Federação Unida de Planetas, que depois foi sendo agregada por muitos outros mundos, né? Até chegar a centenas de planetas nessa organização política. Essa organização política que tem uma constituição, que tem diretrizes, que tem leis, que tem regras de convivência harmônica entre si. É claro que essa federação de Star Trek também tem conflitos entre mundos, né? Mas esses conflitos são normalmente resolvidos com base nessas normas aceitas pelos membros da federação. E claro que há interação também entre a federação e outros mundos não alinhados, que gera um outro sem número de perspectivas. Mas o que o Alfred Webre diz? Que todo o cosmos é organizado politicamente, que existem instâncias de organização normativa, ou seja, existem órgãos que fazem as normas, existem órgãos que executam essas normas e órgãos que fiscalizam a execução dessas normas. É mais ou menos como se fosse, né? O legislativo, o executivo e o judiciário nosso aqui nas nações da Terra. Então, ele reflete uma realidade mais harmônica, mais estruturada, que inclusive tem, no ponto de vista das raças biológicas, um espelho de algo muito maior, que seria o direito natural, o justnaturalismo. Porque toda essa estrutura hierárquica que Alfred Webre descreve é subordinada a uma estrutura maior de entidades espirituais. Você até falou do Chico Xavier logo antes, né? Inclusive, Chico foi mensageiro da chamada data limite. Eu acho que as pessoas conhecem a ideia da data limite, segundo Chico Xavier, pela qual, se a humanidade não se destruísse 50 anos depois do homem pisar, do ser humano pisar na Lua, as raças alienígenas fariam contato com a humanidade. E foi em 2019, eu estive, inclusive, num evento comemorativo a essa data, e nesse evento dei uma palestra sobre comunicação alienígena, que é um outro assunto fascinante, sobre o qual nós poderemos conversar num outro dia. Mas, voltando, né? Essa estrutura toda, ela é cósmica, ou seja, está em tudo, né? E Deus
o Criador, supremo árbitro dos mundos, grande arquiteto do universo, chamem de como quiserem. Cada um tem, né, a sua crença religiosa, até os ateus acreditam em alguma coisa, né? Que existe o nada, mas nada é uma crença também. Isso, de qualquer modo, não invalida a realidade. E a realidade, você até disse antes no início, está semeada no coração ou na mente do ser humano, né? Essa verdade insofismável de que esse mundo material é apenas uma instância de vida e que nós, humanos encarnados, né, estamos vivendo uma experiência evolutiva. Então, Alfred Webre nos descreve um universo mais semelhante com a versão que a ficção científica nos traz mediante Star Trek. Mas, entretanto, contudo, e não obstante, nós temos uma outra linha menos poética, mais sombria, tenebrosa, que se assemelha ao Arquivo X. O pessoal que gosta de Arquivo X sabe que, neste contexto ficcional, os alienígenas estão infiltrados no planeta Terra, eles têm uma agenda de dominação, de intervenção e de medo. No plano da exopolítica, quem expõe as vísceras dessa realidade é o professor Michael Salla. Professor Michael Salla, australiano, vivo também ainda, que inclusive tem um Instituto de Exopolítica, que dá cursos, é maravilhoso o trabalho dele. Então ele tem um livro, tem vários, né? Como o Webre também tem vários, eu citei só A Lei e a Política no Universo Exopolítica. Uma coisa, o título me fugiu agora exatamente qual seja, mas o professor Michael Salla tem outras obras, uma delas, né? Políticas do governo dos Estados Unidos sobre a vida extraterrestre. Então, esse livro que eu estudei profundamente, ele revela uma realidade um tanto distinta daquela do Webre, que é mais padrão Star Trek. A do professor Michael Salla é mais padrão Arquivo X. Então, ele começa com o acidente de Roswell, em 1947, com o desenvolvimento dessa política de segredo, e conta que isso é um lendário, vamos por assim dizer, na ufologia. Em 1954, 3 naves espaciais teriam pousado numa base aérea norte-americana. Vou fazer aqui a dramatização. Aí, lá no pátio da base da Força Aérea Americana. Aí desceram os alienígenas, humanoides, brancos, altos, que na tipologia extraterrestre são os chamados nórdicos. Para quem os chamados greys, que seriam os pequenos, de cabeça grande, olhos grandes, não confundam com o lobo mau do Chapeuzinho Vermelho, tá? Isso é outra história. Serviriam a essa raça mais evoluída, os nórdicos. E na ocasião, eles teriam exigido, chamado, demandado a presença do presidente dos Estados Unidos lá com eles, Dwight Eisenhower. Consta que eles falavam inglês. Mas esse é um outro tópico que nós podemos conversar um outro dia sobre comunicação alienígena. Ok. Inclusive, não só o presidente foi levado para ter conferência com esses aliens, como também, reza a lenda, um representante do Vaticano. E por isso que a Igreja Católica, embora em alguns aspectos seja bastante conservadora e
Eu gosto de pensar que vive quase na Idade Média ainda, né? Mas nesse ponto é muito aberta. O Vaticano tem feito um trabalho fenomenal de aclimatação, de preparação. Até porque, reza a lenda também, que uma outra nave, em outra ocasião, teria pousado no pátio do Vaticano e um alienígena teria estabelecido longa conversação com o Papa da época. Mas voltamos a 1954. Teria ocorrido um acordo, um tipo de um tratado entre humanos, ou entre o governo dos Estados Unidos e essa raça de alienígenas. Testemunhas, inclusive do meio militar, afirmam que esse acordo implicava numa certa submissão dos humanos em relação a esses aliens. Então, mediante esse tratado, que o professor Michael Salla denuncia com veemência como inconstitucional, porque um tratado internacional, segundo as nossas regras, e as regras lá dos Estados Unidos também, deveria ser ratificado pelo Senado, coisa assim, né? Conforme prevê a Constituição de cada país. Né? Toda uma burocracia, um trâmite para isso, né? Mas que esse acordo implicava na possibilidade de os aliens abduzirem humanos, na existência, então, a partir dali, de bases de estudo, bases subterrâneas, subaquáticas, onde cientistas humanos e aliens realizariam experiências em comum. Inclusive, essas experiências implicam em manipulação genética, em controle mental, não raro até com a morte de humanos, e numa clara violação dos chamados direitos humanos. Então, esta é uma outra visão, menos romântica, vamos por assim dizer, da exopolítica. A exopolítica implicaria já na existência de acordos formais entre governos com raças alienígenas. Eles já estariam aqui e já estariam agindo para os seus próprios interesses. Em troca disso tudo, eles forneceriam tecnologia nova, diferente daquela desenvolvida pelos humanos. Tecnologias essas que já vinham sendo resgatadas mediante engenharia reversa da recuperação dessas naves caídas, né? Inclusive, o professor Michael Salla explica a existência de um protocolo para quando em qualquer lugar do mundo caia uma nave, há uma equipe já preparada para uma intervenção, supostamente o que ocorreu em Varginha também em 1996, né? Com esses americanos aqui para os procedimentos de contenção, vamos assim dizer, né? Todos eles sujeitos ao segredo, de maneira que esta é uma visão de exopolítica um tanto diferenciada. O professor Michael Salla denuncia a existência de um governo paralelo no planeta, bem igualzinho ao Arquivo X. Aliás, às vezes eu fico pensando, né? Se o Arquivo X foi baseado nessas ideias ou vice-versa. Né? Exatamente. Eu fico pensando, né? Porque existe algo nos Estados Unidos chamado orçamento negro. Já ouviu falar disso? Já ouvi falar. Orçamento negro. São trilhões de dólares anuais que ninguém sabe para onde vão. Quer dizer, ninguém, né? Os políticos não sabem para onde vão. Inclusive, vários senadores tentaram, na justiça norte-americana, obter essas informações e não lograram êxito. A cadeira do escritório de não sei quem deveria custar $200. Quanto custou aquela cadeira? Não é isso, não. Não. É diferente para as casas. Isso eu vi no filme isso. Isso seria uma cadeira que você pagou bem caro. Não, isso seria uma espécie de corrupção, né? Isso é o que acontece bastante no Brasil, né? Eu não estou dizendo que não acontece lá também, né? Mas não é isso.
é um orçamento oficial. Então, tantos trilhões de dólares vão ser destinados para projetos secretos. Eles sabem que esse dinheiro está sendo destinado a projetos, mas não sabem quais são os projetos e não podem saber. Não sabem e não podem saber. Inclusive, reza a lenda que o presidente John Kennedy foi morto porque ele estava exigindo saber da realidade alienígena dentro dos Estados Unidos. É uma das teorias, é uma das teses essas. Então, nós temos essas duas visões de exopolítica, né? Se o tempo ainda nos permitir, a gente pode discorrer sobre outras circunstâncias, mas eu quis fazer esse resumo, né, dessas duas ideias que são relativamente antagônicas, né? Porque uma é focada na harmonia, então uma federação, regras, organismos institucionais, ordem, e outra é fundamentada numa intervenção, numa imposição, na força quase que. Não que os aliens fossem dominar publicamente, invadir o planeta, né? Há teses nesse sentido já, de que essa hibridização humano-alienígena, que uma das características mais fundamentais das abduções é a coleta de material genético, a produção de híbridos. Isso a gente pode falar numa outra oportunidade, né? Mas isso já estaria implicando numa espécie de colonização do planeta. Mas deixando de lado, como a gente diz na culinária, né? Reserva isso para a gente usar num outro momento. Por hora, só gostaria de destacar, então, essa dualidade entre uma visão de Alfred Webre e outra visão do Michael Salla, que são bastante distintas e que se assemelham a Star Trek e Arquivo X. Por aí e muito mais, meu caro Paraskelas. Meu querido amigo, olha, eu só vou fazer uma colocação aqui com relação a isso que você falou e vamos indo para os finalmente, porque nós vamos conversar mais. Você já deixa, porque tem assunto pra caramba. Tem. Com relação à dualidade, eu tenho uma opinião que realmente dentro do nosso universo conhecido, universo 3D, universo material, onde a dualidade ela se faz presente em todos os momentos da nossa vida, não dá para descartar a questão dos dois modelos juntos. Nós temos a ideia do Star Trek, magnífica, fascinante, mas dentro do Star Trek nós temos uma raça Klingon que quer acabar com tudo isso. Por que não levar para o outro lado também as questões de hibridização, as questões de absorver recursos naturais do planeta e etc, etc. Não se dá para descartar isso aí, não dá. É uma questão agora de firmeza de pensamento e fazer com que, quanto mais o mundo melhorar, você vai pender mais para um lado ou para o outro. Porque tudo tem que ter consentimento, né? Na vida. Não só na vida pessoal, como na vida familiar, na vida de um país, na vida de um planeta. Né? É isso aí. E essa tua observação é muito importante e verdadeira, né? Porque um modelo não exclui o outro, né? Por exemplo, no início de Star Trek, os Klingons eram inimigos dos humanos, né? Depois eles foram até aceitos como membros da Federação, tanto que muitos Klingons servem ou servirão em naves humanas. O exemplo típico é o comandante Worf, que como Klingon, né, foi adotado por uma família humana e tem um papel bastante significativo dentro desse contexto de Star Trek. Mas mesmo assim, a Federação se depara com raças predatórias que agem conforme seus próprios interesses, explorando vários mundos, não tendo nenhuma consideração para com a vida, inclusive raças que são muito superiores tecnologicamente
e que fazem o que querem. É mais ou menos a versão que Michael Salla nos dá em relação a essas raças que estão aqui no nosso planeta, né? Então, um modelo, de fato, não exclui o outro e é bem admissível, aceitável que, em relação à nossa realidade, convivamos com ambas as ideias, né? Que elas não sejam propriamente excludentes. É claro, né? Nós ainda não vimos algo semelhante ao Independence Day, lá quando, naquele filme famoso, né, que as naves vêm, destroem tudo, né, enfim, no final, só por um milagre mesmo, Milagre de Hollywood? Exato, né? Mas isso, né? O cinema, né? A televisão, a literatura, a ufologia, tudo isso está criando uma aclimatação, uma preparação na mente humana para que no momento seguinte haja já uma aceitação melhor da realidade alienígena no nosso planeta, né? E eu espero contribuir com isso. O meu novo livro, O Paradigma Alien, muito legal. Eu também participei agora recentemente, né, dessa publicação, O Impacto do Primeiro Contato para a Humanidade, no qual vários pensadores brasileiros fazem análises a respeito de qual seria o impacto nas várias áreas de atuação humana. Então, eu escrevi sobre a política e o direito, mas nós temos, né, o impacto nas religiões, na cultura, enfim, na medicina, em muitos campos do conhecimento. Então, recomendo também fortemente esse livro que está disponível na Amazon e tantos outros livros, canais de YouTube, enfim, fontes culturais que vão aclimatando, que vão nos preparando, nos educando para esse rompimento de paradigma que está prestes a acontecer. É nisso que eu acredito e é para isso que eu estou trabalhando e você também está contribuindo nesse trabalho. Com muito prazer. E com muito prazer, infelizmente, vamos encerrando aqui, mas vamos já deixar as sementes plantadas para mais disso. Se você concordar, nós vamos adiante. Como diria o senhor Spock. Então, finalizando, eu agradeço essa oportunidade e lembrando sempre do senhor Spock, que tinha sua clássica afirmação fascinante, eu deixo a você, para as Caivas e a todos os espectadores atuais e futuros do seu canal, os meus mais sinceros votos de vida longa e próspera. Convido a todos para que conheçam o trabalho do Patovni. Nós temos um canal no YouTube, o Patovni TV, que está pequenininho ainda, mas ganhando corpo. Nosso grupo ufológico Pato Branco é composto por muitas pessoas de alta qualificação. Nós temos um conselho de 12 cientistas, professores universitários, pesquisadores, especialistas, cada um na sua área, né? Temos um grupo de Facebook, temos a revista Cosmóvini também, que inclusive você poderá disponibilizar aos seus espectadores. Estamos trabalhando já para o número 2 dessa revista. Então, estamos fazendo toda essa movimentação gratuita, voluntária, né, em prol da humanidade, e eu convido a todos para que conheçam também esse trabalho. Agradecendo demais a oportunidade de participar aqui contigo e estaremos juntos em futuras ocasiões, certamente. Obrigado pelo desejo de sucesso, que não se acredita só a mim, tem que se acreditar a todos que têm interesse, e é público, isso aqui é público, isso aqui é para todo mundo poder assistir, poder estudar, poder questionar, poder pensar. É o que a humanidade está precisando.
aprender a pensar. Obrigado, Flori. Fique bem e vamos continuar conversando. Namastê. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado e com certeza não vai faltar lá na frente mais desses materiais interessantes que todo mundo gosta. Alguns têm medo só, mas muita gente gosta, com certeza. Até mais para todos. Um abraço.